Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco do que foi o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians se enfrentaram em Itaquera e o jogo terminou empatado, mesmo tendo a possibilidade de abertura do placar de ambas as equipes, tanto que o Corinthians até faz um gol que estava claramente impedido. Ainda bem estava impedido, graças a Deus estava impedido. O duro que, igual eu falei, dessa vez eu não consigo torcer nem pra um e nem pra outro, cara. Ah, fica difícil, velho, fica difícil. Eu não queria nem que Corinthians e nem Vasco, porque os torcedores do Vasco são chatos pra caralho com o Santos. E corintianos, a gente sabe que o corintiano é chato também. Então, porra, pra que nós torce aqui? Nós torce o quê? Pra cair um meteoro no dia da final e pronto. Acabou, ninguém foi campeão. Gostaria. Mas não vai acontecer, infelizmente. Então, bora analisar o que foi essa primeira final com a matéria do lance, obviamente. Escrita por Ulisses Lopresti, aspas pra matéria. Corinthians e Vasco empatam na ida da decisão da Copa do Brasil. Decisão da competição nacional será no Maracanã. Então, esse 0x0 foi mais benéfico ao Vasco do que, obviamente, para o Corinthians. A decisão vai ser feita no Maracanã, igual a matéria já diz, mas por não ser, entre aspas, na casa do Vasco, porque lá no Rio de Janeiro fica sempre essa confusão, joga no São Januário, joga no Maracanã, então não dá pra saber de quem que é quem, casa de quem, como funciona cada time. Tudo bem que o Vasco conseguiu a classificação no Maracanã para a final, então talvez tenha essa atmosfera de jogo em casa, mas eu acho que o Corinthians, para realmente fazer um bom jogo nessa final, na volta do segundo jogo, é encarar como se fosse um campo neutro mesmo. Porque justamente acredito que o Vasco vai tentar ser um pouco mais burocrático jogando em casa. Não sei se o Vasco vai realmente sair para cima do Corinthians, então vai determinar aquele time que realmente se propor a sair do jogo ou sair para realmente conseguir abrir o placar. Estando um placar no agregado de 0x0, quem fizer o gol realmente pode determinar ou ditar o ritmo da partida. Corinthians e Vasco empataram por 0x0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira na Neoquímica Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu o Fernando Diniz se sobressair em relação ao Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão. Eu acredito que o que foi desfavorável para o Corinthians nesses dois jogos é realmente a decisão final ser no Maracanã. Eu acredito que se fosse o contrário, se o primeiro jogo fosse no Maracanã e depois a decisão em Itaquera, tenho total certeza que o Corinthians conseguiria levar numa boa essa final da Copa do Brasil. O que dificultou um pouco é que o Vasco entrou realmente num ritmo bem interessante para a conquista dessa competição. Então, meio que ficou no tudo pode acontecer. Antes disso acontecer, eu já tinha dito e vinha dizendo que o Corinthians já tinha levado essa Copa do Brasil, mas pela classificação como que foi a do Vasco em cima do Fluminense, as coisas podem realmente acontecer de forma diferente. Então, acho que deixa acontecer naturalmente. Não desse jeito, mas deixa o universo realmente levar. Eu acho que não consigo torcer para nenhum dos dois clubes quando se fala em resultado final. É o famoso que vença o melhor. E talvez o que está se desenhando é um Vasco ser melhor do que o Corinthians, e isso me deixa um pouco preocupado, porque sempre que o Corinthians vem com uma prerrogativa de ser não ser o favorito, ele se supera e demonstra que é diferente. Então, nesse caso, é realmente um jogo atípico e bem diferente do que realmente pode vir a acontecer. O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e criou poucas oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances, terminando a partida com 12 finalizações contra 8 dos mandantes. Dentro de casa você não conseguir ser o líder de finalização ou mesmo criação de oportunidades, não faz com que você não tenha, obviamente, uma preferência para um possível jogo de volta numa final. Mas, igual eu falei, não se pode menosprezar o time do Corinthians, porque é quando ele é acuado que ele fica mais perigoso. É o estilo de jogo do Corinthians, meio que quando é desacreditado, conseguir fazer total diferença para tudo isso. O Lance resolveu trazer um pouco do resumo do que foi a partida, e eu achei melhor trazer para vocês também, pra gente poder comentar os detalhes do que foi o jogo.
Então, o início da decisão foi estudado, com briga e poucos lances de criatividade. Aos poucos, o Vasco controlou o ímpeto do Corinthians, que não conseguiu frequentar o campo de ataque. A primeira chance do jogo foi da equipe carioca. Thiago Mendes isolou ao finalizar de fora da área. Então, meio que desde o começo do jogo, o Vasco já tinha mais oportunidades que o Corinthians para realmente abrir o placar. Mas eu acho que em se falando de Corinthians, meio que isso é um pouco normal, que de repente, quem fizesse, eu acho que o primeiro gol ditaria o lance da partida. E se fosse o Corinthians abrir o placar, eu acho que abriria a porteira e realmente conseguiria fazer mais gols e mais oportunidades. A estratégia de Fernando Diniz surtiu efeito e o Vasco passou a dominar as ações ofensivas. Ryan chegou a sair com a cara com o Hugo Souza e balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, os cariocas criaram outras chances, com o Coutinho, que finalizou para fora e encabeçada de Puma Rodrigues, que passou ao lado da trave direita. A resposta do Timão só veio aos 25 minutos. Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou, Yuri chutou, mascado e a bola sobrou para Memphis Depay empurrar para as redes. Novamente o árbitro assinalou impedimento. Então meio que teve dois gols na partida, um para cada lado, e ambos estiveram impedidos. Então foi um jogo realmente lá e cá, mas com um domínio maior por parte do Vasco nesse sentido. O Vasco seguiu melhor na partida e não abriu o placar por pouco. Puma Rodrigues costurou a defesa, ficou na marca do pênalti, mas finalizou mascado é engraçado, e perdeu grande chance. Pouco depois, André Gomes arriscou de fora da área e a bola ficou para fora. Foi para fora, né? O Corinthians ficou preso na marcação adversária e pouco ofereceu perigo no primeiro tempo. As dificuldades fizeram Dorival Júnior mudar a equipe 6 minutos da etapa final, com a entrada de Maicon e Carrijo. Mesmo assim, o Vasco seguiu superior. A equipe de Fernando Diniz ficou perto de marcar com o chute de Felipe Coutinho, que desviou na zaga e foi para fora. No escanteio, Barros cabeceou na trave. Se cabeceou na trave, realmente foi algo que eu quase comemorei gol. Mas o momento que o Corinthians precisa da sua equipe, precisa das peças de reposição, é onde eu acho que o Corinthians fica mais fraco. Porque justamente é um elenco que tem um time titular muito forte, mas quando depende dos jogadores de banco é algo deplorável. Você depender de Maicon e Carrijo para mudar a partida, fazer com que o Corinthians realmente conseguisse abrir o placar, é complicado, cara, é complicado. Então, se o Corinthians não consegue ser superior com seus jogadores titulares, quando precisa do banco, as coisas vão de mal a pior. E a gente pode ver nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Com pouca criatividade, o Clube Alvinegro não assustou o Léo Jardim. Mas ele foi decisivo quando precisou. Aos 35 minutos, Bidu tabelou com o Memphis e cruzou. E Roberto finalizou livre na área para a grande defesa do goleiro. Sem mais chances criadas, o jogo terminou sem gols. Então, uma superioridade do Vasco, com o Corinthians tendo várias oportunidades. Eu acho que foi um jogo realmente bem equilibrado, e isso demonstra que as duas equipes têm talvez um estilo de jogo parecido, não sendo por isso que o jogo foi tão equilibrado e também com chances e oportunidades criadas de ambas as equipes. Eu acredito que se fosse um Corinthians e Fluminense, ou mesmo um Vasco e Cruzeiro, seriam equipes de estilos diferentes, mas como está sendo Vasco e Corinthians, as coisas realmente vão caminhar para esse sentido. Mas vai ser engraçado, ou mesmo curioso, acompanhar a outra final, já que quem fizer realmente o gol vai ser o time que vai talvez destituir e talvez tirar esse meio que, eu não diria medo, mas precaução de cada equipe, para não realmente dar um passo maior que a perna e dar oportunidade para outra equipe tomar a dianteira no placar. E aí vem o lance dando a sua decisão de que as equipes voltam a se encontrar no próximo domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18 horas, um horário bem peculiar, poderia ser às 16, mas em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades. E seria realmente muito emocionante terminar mais uma Copa do Brasil nos pênaltis, já que esse ano tivemos várias competições que foram dessa maneira. As classificações dos respectivos times para a final foram assim, né? Vasco e Cruzeiro, decisão nos pênaltis, e também eu falei Vasco e tal? Corinthians e Cruzeiro, decisão nos pênaltis, e Vasco e Fluminense também as decisões nos pênaltis. Então, a final da Copa do Brasil terminar realmente nos pênaltis seria algo bem assim, charmoso e curioso, já que também o Intercontinental teve uma finalização assim.
seria algo mais emocionante e teste para cardíaco, só que eu acho que nessa situação seria um igual para igual. Eu poderia muito bem dizer que o Hugo Souza é o melhor pegador de pênaltis que o do Léo Jardim, mas nesse ano o Léo Jardim também se destacou muito pegando pênaltis. Então eu acho que iria realmente ser um 50-50. Não à toa, Vasco e Corinthians chegaram à final da Copa do Brasil, sendo também times bem parecidos, até mesmo nessa situação. Então essa foi a minha análise do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Eles vão voltar a se enfrentar no domingo e, assim, já vou adiantar vocês que infelizmente eu não vou conseguir fazer o vídeo da segunda final, da decisão de imediato, pelo menos, porque eu vou estar viajando na época e já deixei bem programado uns vídeos bem interessantes sobre a Copa do Mundo, análise de equipes e coisa parecida. Então, quando eu voltar de viagem, uma semaninha, galera, uma semaninha com vídeos programados, vídeos bem interessantes. Gostaria que vocês acompanhassem os vídeos, porque deu realmente muito trabalho para poder organizar eles e gravar todos, e editar e postar, mas deixei lá tudo bem programadinho para vocês. E quando eu retornar, eu faço um vídeo assim especial para quem foi o campeão da Copa do Brasil. Eu tenho certeza que todos os corintianos que acompanham o canal estão muito esperançosos para que o Corinthians seja campeão. Então, se o Corinthians for campeão, eu não vou fazer um vídeo tão entusiasmado assim. Agora, se for o Vasco, me esperem, corintianos. Me esperem que eu volto, hein? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!